É isso aí, diretamente aqui da Rondônia Rural Show, mais uma vez chamando você que está ouvindo a Massa. Você sabe que a Massa está aqui das 6 da manhã até as 7 da noite, levando informações de tudo que acontece. Agora, mais uma vez, eu vou falar aqui com o seu Altair Chiran, ele é presidente do Cicobi e também está aqui acompanhando o Valdir Rottermel, que ele é diretor de negócio do Cicobi. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, sempre é um prazer recebê-los, esse importante parceiro do agronegócio e também da Rádio Massa FM. Boa tarde. Boa tarde, nós que agradecemos a oportunidade. A Massa tem feito um trabalho maravilhoso, né, passando a mensagem para os seus ouvintes, e para a gente é sempre uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês. Ótimo, muito bom. Vamos falar um pouquinho de cooperativismo e qual é a importância da Rondônia Rural Show para o Cicobi, para o cooperativismo financeiro. Olha, o Cicobi é uma cooperativa, é um modelo de negócio diferente de qualquer outro negócio. Então, assim, hoje você tendo uma empresa no formato cooperativo, você trabalha com uma empresa que ela compartilha com seu sócio tudo que ela produz, se é serviço, é produto. Então, assim, é um modelo de negócio que você, quando você está trabalhando numa cooperativa, você tem que fazer o melhor para o seu cooperado, entregar o melhor produto. Que eu quero falar o quê? Que nós não podemos passar para o nosso cliente cooperado algo que não seja bom para ele. Porque tem que ser bom para ele primeiro, para depois ser bom para a cooperativa. E a importância de estarmos aqui, foi essa a pergunta, né? A importância do Cicobi estar aqui na Rondônia Rural Show é porque nós temos um compromisso com o nosso cooperado, o nosso cliente, de estar presente na maior feira de implementos agrícolas, de tecnologia. Então, assim, nós temos que proporcionar a esse cooperado o que há de melhor através do nosso recurso financeiro para que ele consiga modernizar, né, todos a sua microempresa, o seu agronegócio. Então é importante a gente fazer presente para recepcionar não só o cooperado, como toda a família. Por isso que a gente está aqui, sempre faz um ambiente, cria um ambiente que esteja pronto para receber bem o nosso cooperado, que é o nosso principal cliente, é o nosso motivo de estar aqui, né? De existir. Sem o cooperado nós não seríamos nada, né? Então nós estamos aí fazendo o nosso papel de cooperativa. Ótimo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que eu já te fiz essa pergunta em anos anteriores, mas eu gosto de repetir porque muita gente talvez ainda não conheça. Qual que é a diferença entre uma cooperativa financeira e um banco tradicional? Então, às vezes as pessoas elas têm um pouco de dúvida, né? Porque em todo lugar que você vai tem uma cooperativa do Cicobi. Aí você chega lá, não é a mesma cooperativa dele do Cicobi. Por que isso? Então eu vou contextualizar para as pessoas entenderem melhor a história do Cicobi, que nós somos um sistema até para a gente criar lastro, criar segurança para o cooperado. Lá atrás, há não muito tempo, uns 20 anos atrás, 2023, exatamente 2003, há 23 anos, o Conselho Monetário Nacional, ele criou uma resolução alterando a regra de você criar uma cooperativa. Então, antigamente as cooperativas elas começavam segmentadas. Então, o que é isso? Você pegava um grupo de profissionais e criava uma cooperativa. Um grupo de professores criava uma cooperativa de professores, de empresários, uma cooperativa de empresários, agricultores, uma cooperativa de agricultores. E a partir daí não era permitido nenhum tipo de associação que você não encaixasse naquele segmento. Aquele perfil. Então, o nome era cooperativa segmentada. 2003, o Banco Central, entendendo a importância do cooperativismo, que é diferente de qualquer outra instituição financeira, para a economia nacional, porque ela é um disseminador ela pulveriza o crédito, né? Ela consegue pegar quem tem pouco, juntar com quem tem muito
e colocar tudo no mesmo, né, no mesmo local para atender toda a sua base de cooperados. Então nada mais é uma cooperativa ou uma instituição financeira do que uma intermediadora financeira. Você pega dinheiro daquele que tem e poupa e para financiar os projetos daqueles que têm novos projetos sociais, econômicos, de negócio. Então esse é o papel da cooperativa. Agora, qual é a diferença entre uma cooperativa e um banco? A cooperativa, o grande diferencial é que o recurso que ela produz, tudo que ela produz, ela devolve o resultado para os seus cooperados, que são donos. E o dinheiro vai ficar onde está esse cooperado. Só para você ter uma ideia, em 2025, nós devolvemos para a economia regional 380 milhões. Isso significa que depois de fechado o exercício, após as assembleias das cooperativas, foram colocados no mercado 380 milhões. Isso significa um incremento econômico para a localidade. Então ele está fomentando a economia. Então este é o grande diferencial de um banco tradicional, porque o banco tradicional ele é composto por ações, acionista. Todo o resultado que o banco produz, ele vai para os seus acionistas e eles fazem do dinheiro. Nós somos um país democrático, capitalista, não tem nada de errado nisso. Nós temos a opção de escolha. O grande diferencial de uma cooperativa é que quando você trabalha com uma cooperativa, você está não só se autoajudando, você está ajudando a economia local. Então este é o grande diferencial do modelo de negócio cooperativo, independente de ser crédito, de produção, fomento, esse é o cooperativismo. Certo. E isso, obviamente, né, ele contribui no crescimento do agro também no estado de Rondônia e também de toda a sociedade de forma geral, porque o dinheiro volta para o estado, né, como você falou, diferente de uma SA, de um banco tradicional, que o acionista pode estar em qualquer lugar do mundo, inclusive. Com certeza, Paulo, você fez uma colocação, o nosso DNA, né, a maioria das nossas cooperativas do Sicoob, como a gente falou que lá atrás elas começaram segmentadas, as nossas cooperativas tiveram início no agro, com o agricultor, né? Porque você vem porque como é que começa uma cooperativa? Diante de uma necessidade que você não está sendo atendido, você vai buscar uma alternativa. Eu acho que em 96, eu não vou me lembrar aqui, o nosso banco estadual, né, o Beron, ele foi liquidado, né, ele entrou. E quem que preenchia essa lacuna, essa falta dessa instituição, porque ela estava em todos os municípios grandes de desenvolvimento, o Beron estava presente. Na ausência foi quando nós começamos ali, deu a oportunidade, né, de se começarem as cooperativas para preencher esse espaço. Foi assim que começaram a maioria das cooperativas do Sicoob. Então, assim, hoje nós temos um DNA muito forte no agro. Então, tudo que vem acontecendo no agro tem uma participação forte do Sicoob. Nós somos uma das maiores instituições, perdemos só para um banco, que é um banco público, né, que é o Banco do Brasil, e os demais carteira do agro, nós temos uma boa fatia atendendo o nosso produtor rural. Então, e por que nós somos sistema? Exatamente porque sistema Sicoob. O Sicoob hoje é uma potência nacional, a sexta instituição financeira do Brasil. Isso traz segurança econômica para os seus cooperados. Ele estando filiado a uma pequena cooperativa lá do Sicoob, do município dele, ele está seguro por um grande conglomerado financeiro. Por isso que nós formamos esse sistema, para dar lastro, condição, trazer recursos e proporcionar oportunidade de boas taxas para os nossos cooperados. Exatamente. Se eu não me engano, o Sicoob é o maior sistema de cooperativas financeiras do Brasil, um dos maiores sistemas financeiros do país, como você falou, e hoje, se eu não me engano, mais de 8,5 milhões de cooperados. Nós tivemos a grata felicidade, né, dessa semana, nós
fechamos com 10 milhões de cooperados no Brasil. Maravilha, Então, olha aí, tô atrasado. Não é porque esse número, graças a Deus, ele vem evoluindo, porque as pessoas estão entendendo a importância do cooperativismo, a importância que o cooperativismo tem para a economia, trazendo segurança. E outra coisa, o grande diferencial do cooperativismo, que nós não somos mercado especulador, nós somos muito tradicional. Isso significa o quê? Que às vezes você vê várias instituições financeiras oferecendo taxas muito vantajosas. Por que essas instituições fazem isso? Porque elas participam num mercado de risco, mercado de ações. Porque você sabe que o balcão de ações, ele é um mercado de alto risco. Nós estamos cansados de ver grandes empresas, você injeta dinheiro em ações, passa no outro dia a empresa pediu recuperação judicial, prejudicando todos os seus acionistas. Esse fenômeno não acontece no cooperativismo, porque nós não temos permissão por lei, a legislação ela é bem rígida com o cooperativismo, né? Então essa segurança, né, de uma instituição tradicional, de colocar os seus recursos e investir em fundo seguro, nós somos obrigados por lei. Então o cooperado não corre esse risco. Porque a gente sempre fala assim, quando você vê alguém dando taxa de, você quer remuneração de 150% da Selic, pode ficar esperto, porque não tem milagre, não tem almoço de graça, como o pessoal diz, né? Exatamente. Porque provavelmente alguma coisa, porque do jeito que está a taxa Selic altíssima, 15% ao ano, uma oferta de 150%, a pessoa tem que ficar desconfiada, porque o milagre é muito alto, o santo desconfia, né? Haja vista aí o Banco Master, que recentemente está mostrando para a sociedade que não existe esse milagre, né? Exatamente, é manter os pés no chão, buscar. A vida ela é muito simples, nunca ela entrega de um lado só. Quando vem uma oportunidade, as pessoas têm que ficar antenadas, principalmente hoje nesse mundo tecnológico, que tem muitas ofertas fáceis, né? Desconfia, porque não é simples, né? Exato. Sempre nesse mercado tem alguém ganhando e alguém perdendo. Mercado de risco é isso. E você falou uma coisa muito interessante agora. O produtor rural hoje precisa de muito mais do que crédito, ele precisa de gestão, tecnologia e parceria. Outra coisa que eu acabei de falar, o que é o modelo de negócio cooperativo. Não é porque eu estou numa cooperativa, mas o modelo faz com que, Paulo, a gente tem que fazer o que for melhor para o cooperado. Porque senão eu vou perder meu emprego. Porque se deu errado lá para o cooperado, vai prejudicar a cooperativa, ela não vai se manter no mercado. Então, quando o cooperado procura uma cooperativa, ela vai analisar o pedido dele, né, se é o melhor produto para ele. Então, nós trabalhamos, na realidade, como uma consultoria ali do cooperado, tentando proporcionar para ele. É claro que às vezes a gente falha também, mas o critério de busca, de conhecer, nós temos até dentro do nosso negócio, conheça o seu cooperado. É uma obrigação nossa, de todos os colaboradores do Sicoob, aproximar do cooperado, entender o negócio dele, até para auxiliar, né? Auxiliar o cooperado nas suas demandas, nas suas necessidades, nos seus projetos. Porque às vezes o que acontece no Brasil, o brasileiro é muito gente boa, trabalhador, ele procura fazer, mas por falta de informação ele pode cometer equívocos e trazer prejuízo para ele mesmo. Então é nisso que a cooperativa tenta auxiliar. E a gente vê, Paulo, o que está acontecendo hoje. A gente sabe que o agro, ele é muito sazonal em tudo, né? Desde o produto que ele planta, o negócio, né? O comércio dele. Nós temos aí uma oscilação muito grande dos produtos agrícolas, né? As commodities, elas oscilam muito, isso aí prejudica demais
o agricultor e o produtor. E o que acontece? Às vezes ele não tem essa informação que ele precisava ter. Porque nós tivemos há uns 3 anos atrás uma evolução muito grande, principalmente na pecuária, um ganho, um retorno justo, né, que merecido. Só que por falta de informação ali, o pecuarista, o agricultor, ele não fez caixa. E a coisa, ela sobe e desce. O mercado do agro, ela sobe. Hoje nós temos aí, vou dar um exemplo, o café está com um preço bacana, um preço justo, né? É o momento do produtor de café usar disso aí, fazer caixa, guardar, porque ele vai ter momento de dificuldade ali na frente. Isso é o ciclo do agronegócio. E às vezes o agricultor, por falta dessa informação de mercado, porque as coisas estão muito globalizadas, a agricultura e a pecuária hoje, ela não só é afetada pelo mercado interno, como o mercado externo. Hoje a política mundial, ela afeta todo mundo. Se tem uma guerra em qualquer país, reflete em todo o negócio, principalmente a agricultura, que é responsável por segurança alimentar. Sem comer ninguém fica. Então afeta diretamente o segmento produtor da agricultura. Então é muito importante os nossos agricultores usar da tecnologia, das redes sociais para buscar informação sobre o seu negócio, sobre o seu produto, como é que está oscilando. Hoje a gente vê especialistas de todos os segmentos, né, de todos os produtos agrícolas, e tem um especialista falando, a própria Embrapa com muita matéria. Então tem muitos órgãos ali para apoiar o nosso agricultor, e ele tem que criar esse hábito de buscar essa pesquisa, essa consulta, para que ele não sofra, né? Porque hoje a gente vê que existe uma dificuldade dentro alguns segmentos do agro e da pecuária, porque eles não buscaram informação do mercado do seu produto. Exatamente. E como o agro principalmente trabalha com antecipação, né? Ele precisa de plantar para poder colher no futuro. Hoje ele está com um preço, quando vai colher está com outro. É o que acaba acontecendo, né? E também temos o problema do clima, né? Que é outro agravante, outro atenuante aí para... Na realidade é assim, o agro, a maioria dos países, ele tem um subsídio muito forte dos governos, que tem uma preocupação, porque sem o agro nós não temos um alimento na mesa. Então é uma questão de segurança alimentar. E os países, eles com essa visão de proteção, de um compromisso que o próprio governante tem, ele geralmente cria políticas para proteger o agricultor e o produtor. O Brasil, ele tem algumas políticas, mas tem que avançar mais. O governo tem que fazer caixa, ele tem que se preocupar, né? Ele tem que se preocupar com esse segmento e criar oportunidade e caixas para criar produtos com subvenção econômica, né? Para manter o auxílio do governo, com seguro da produção, que às vezes você vê nossa região aqui, tudo bem, nós não temos geada, mas tem a maior parte do Brasil sofre muito com isso. Então esse seguro, na maioria dos países, ele é bancado pelo próprio governo, para garantir a produção. Se deu algum problema climático, está garantido pelo seguro. Mas hoje nós não tivemos isso vários gestores aí para trás, nós não estamos falando só de agora, que não se pensou em criar uma política para fortalecer o agronegócio, que é criar caixa, porque hoje, mesmo que o governo tiver vontade, ele não tem condição financeira. Nós temos o Plano Safra, que é uma política agrícola do governo, que ele dita ali, né, as regras do que se vai comercializar, de alguns segmentos econômicos, né, usando o recurso oficial. Na realidade o recurso ele é privado, mas a regra ela vem do Conselho Monetário Nacional e do governo para se manter o equilíbrio. Vou te dar um exemplo, como é que funciona o Plano Safra. O dinheiro vem da iniciativa privada, dos bancos, das cooperativas, porém, quando
o cliente ou o cooperado, ele coloca o dinheiro na instituição financeira, nós temos o compromisso com ele de Selic. Selic está 15. Mas aí você vai financiar um produto agrícola, ele tem que ter taxa, senão, hoje mesmo tendo uma taxa de 8, 10%, o próprio agricultor tem dificuldade de pagar. E é onde é que o governo entra? Ele entra com o subsídio dessa taxa. Então, o recurso movimentado no plano safra da agricultura, ele vem da iniciativa privada, mas o governo ele banca a diferença da Selic. Então é importante. E o governo não faz mais porque não tem caixa para fazer. Sim. Entendeu? Isso aí era uma coisa que tinha que ser planejada há muito tempo atrás. E hoje a gente está sofrendo porque a competitividade das nossas commodities com o mundo, ela acaba perdendo porque os países como a França, os Estados Unidos é muito forte no subsídio e aí a concorrência de preço fica desleal para o produtor brasileiro que não tem esse incentivo com mais volume, com mais capacidade de ajuda, né? Então acaba ficando mais na mão do agricultor. Então a gente sofre um pouco com isso. Exatamente, até mesmo recentemente nós tivemos a reforma tributária que até acabou penalizando até um pouquinho mais aí o setor rural também, né? Que antes tinha um pouquinho menos tributação e agora parece que vai sofrer um pouquinho mais, né? Até esse, infelizmente, foi uma estratégia aí que, no meu ponto de vista, parece não ser mais adequada para o agro, né? Na realidade, a conta ela é muito alta, né? Os entes públicos eles não estão conseguindo atender as necessidades da sociedade. Nós pagamos os maiores volumes de tributos do mundo, o Brasil paga, mas é assim, talvez a gente falar assim sem conhecimento de causa é complicado. Mas nós temos que repensar, colocar no trilho, fazer uma reforma para que a gente consiga direcionar os recursos que o Brasil arrecada muito. Então eu vejo aí que falta planejamento, né? Um estudo maior aí para que o ente público consiga atender melhor, né, o seu recolhedor de imposto, que hoje a gente vê que em todas as áreas nós temos uma lacuna, uma deficiência muito grande pelo volume de impostos que o brasileiro é obrigado a recolher. Então, assim, é sempre um problema. O rural, principalmente, como você citou, já está num sufoco danado, né, devido a oscilações de preço, insumos muito altos. Então, assim, para ele produzir o hectare, para ele formar um hectare de soja, por exemplo, já é muito mais alto o custo do que ele fazia o ano passado. E a soja hoje está valendo menos que o ano passado, a conta não está fechando. E é nessas horas que nós deveríamos ter política bem definida para proteger esse produtor, porque senão ele vai ter problema, como é que ele vai honrar com os seus compromissos, né? Então esse tipo de coisa hoje está acontecendo no agronegócio. Tá certo. Você que está nos ouvindo, você que está acompanhando a nossa live pela internet, nós estamos conversando aqui com o seu Altair Schnan, ele é presidente do Sicoob. E conosco também o Valdir Rottermel, diretor de negócios, e depois vai dar um oi aqui pra gente também. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. O associado hoje, ele está mais digital? O Sicoob oferece muitas soluções digitais, né? Hoje praticamente você tem um banco no seu celular, no seu notebook, onde você estiver, o Sicoob está junto. Sim, hoje nós temos o que tem de melhor em tecnologia para o nosso associado, que é a porta de entrada. Ele pode ser pelo meio digital, ele vai lá e abre a sua continha, se filia numa cooperativa. Inclusive hoje, através do GPS, se você está próximo de uma cooperativa, o teu endereço, a tua residência, ele vai direcionar para aquela cooperativa próxima. Porém, se você tem afinidade, de repente eu estou viajando, sou daqui de Ji-Paraná, fui para Porto Velho, quero abrir minha conta digital com uma cooperativa do Sicoob de Ji-Paraná, ele também tem a condição de direcionar, ele vai pegar um código e esse código vai fazer a abertura da conta dele, ele vai virar um cooperado aqui em Ji-Paraná. Agora, muita gente pergunta, os bancos estão fechando muitas agências e o Sicoob está indo à contramão. Nós entendemos, Paulo, que é importantíssimo
porque nós ainda somos um modelo tradicional, está evoluindo nisso. Nós estamos presentes em todos os municípios, estamos presentes em 16 distritos do estado de Rondônia. Isso significa fazer a diferença, isso significa inclusão financeira, porque aquele lugarzinho lá num distrito X, lá no recanto do estado, que não tem uma instituição financeira, às vezes aquele pequeno agricultor, aquele aposentado, ele não tem tecnologia, ele não tem condição, e ele precisa também de dinheiro, recurso, moeda, para ele fazer os negocinhos dele lá. Eu vou dar um exemplo, você imagina um aposentado num lugar que não tem instituição financeira. Ele vai ter que pegar, se deslocar, ter custo, né, para sair do distrito dele para outra cidade, tirar parte da sua aposentadoria para gastar nisso, aí ele vai para um outro município que tem uma instituição financeira e vai investir o recurso dele, a aposentadoria dele naquele município. Nesse momento, ele está deixando de evoluir a regiãozinha dele, o distrito, para evoluir lá o outro município. Então, isto é uma preocupação do Sicoob. Então, nós fazemos esse trabalho porque nós somos uma sociedade de pessoas, como nós começamos a nossa conversa, e não uma sociedade de ações. Nós precisamos do recurso do cooperado, mas nós temos uma essência de estar próximo da comunidade. É por isso que criou-se o cooperativismo. É diferente de qualquer instituição, porque senão um banco convencional ele não vai colocar uma agência, principalmente num lugar que não tem retorno financeiro, conforme eles têm os parâmetros deles lá, tantos de lucros, eles não abrem em instituição financeira e até fecham em muitos lugares. É diferente do cooperativismo. Então nós estamos cobrindo exatamente essa ausência de todos os bancos tradicionais, é onde o cooperativismo está se fixando, e é importante as pessoas terem esse conhecimento, que a partir do momento, mesmo ele estando numa grande cidade, numa capital, ele se filiar a uma cooperativa, porque ele está oportunizando aquelas pessoas lá daquele pequeno distrito. Então isso é muito importante, porque além dele ter o retorno, porque eu vou falar para vocês, o cooperativismo não sou eu que estou falando, os números hoje eles estão à disposição de todo mundo. Você entra lá no site do Banco Central e compara taxas do cooperativismo e taxas dos bancos convencionais. Qual é a diferença? Nós sempre trabalhamos com 40% abaixo dos bancos tradicionais e convencionais. Então é importante você que não conhece uma cooperativa, busque a conhecer. Exatamente. Isso que você falou, achei muito interessante. Estava até uma dos meus questionamentos. O diferencial do atendimento próximo ainda pesa muito, né? Com certeza. Nós até estávamos conversando esses dias, eu esqueci o nome aqui do maior banco dos Estados Unidos, que ele voltou a abrir agências físicas, porque ele entendeu essa necessidade dos seus clientes. Porque hoje é complicado, você está num banco que tem muitas facilidades, né? Você tem um banco hoje na palma da mão no seu celular. Mas, Paulo, um cara ansioso igual sou eu, eu vou lá, procuro uma instituição dessa, você sabe que problema ele dá em qualquer lugar do mundo. Se você está vivo, você vai ter algum tipo de problema. Se você faz negócio financeiro, em algum momento você vai ter um problema. Aí você vai procurar quem? Quando você abriu numa fintech, um banco digital, você fica num desespero, porque deu errado uma transação, você começa a falar com uma máquina, fala com uma outra, isso eu não consigo me adequar e me ajustar. E tem muita gente que é assim, ela não tem essa paciência, tem a facilidade do momento. E hoje, o banco, a cooperativa, os bancos tradicionais também, aí as cooperativas elas já se prepararam tecnologicamente. Se você quer ser virtual, se você não quer ir numa agência, eu mesmo vou muito pouco, Paulo, em uma agência. Nós não pegamos mais em dinheiro. A maioria das coisas hoje é pago virtualmente e tal. Mas eu tenho a opção de escolha. Por exemplo, a cooperativa é tão bacana que se você tem um problema, o diretor da cooperativa você tem acesso.
Se você for para um banco convencional, meu amigo, até para você falar com o gerente, é complicado. Então, assim, é um modelo totalmente diferente, Paulo. É um modelo que nós somos parceiro, o cooperado é da casa, ele está dentro do negócio, ele tem aproximação. Então, ele não é um cliente, ele é praticamente parte do negócio. O produto está na prateleira, ele não é forçado a comprar nada para fazer meta, ele escolhe o que adequa ao negócio dele. Muito bom. Deixa eu aproveitar a presença aqui do Valdir Rotermel, ele é diretor de negócio. Vou aproveitar, dar uma palavrinha com a gente, Valdir. Boa tarde, primeiramente, bom estar contigo aqui. Obrigado pela sua visita aqui no stand da Massa. Paulo, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e para nós do Cicobi é um orgulho. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O movimento aumenta bastante durante a feira, a procura, propostas, projetos? Chega a aumentar o número de cooperados também? É natural, né, que num período desse, onde a economia é aquecida, que o volume de negócios ele cresça. Tende a crescer. Realmente, né? nosso trabalho, o nosso stand, nos outros anos a gente sempre teve um dos maiores movimentos de pessoas, sempre muito lotado. Nas cooperativas também, os negócios são fomentados pelo Rondônia Rural Show. Isso é normal e como é muito falado, aí natural que também tenhamos mais novos cooperados. Bacana. E quais produtos têm maior procura num evento como este? Os produtos mais procurados mesmo são ligados aí ao agronegócio, linhas de crédito, financiamento de implementos agrícolas, insumos, esses são os maiores volumes, mas também temos aí consórcios que são bastante procurados, né? Que quem não quer investir, quem quer investir no futuro sem pagar juro, consórcio é uma opção muito inteligente. Muito viável. Seguros também é bastante procurado. Bacana. Bom, para a gente fechar contigo, só mais uma pergunta aqui. O produtor rural hoje já chega bem informado, né? Hoje com essa, vamos dizer assim, esse mundo digital, né, esse mundo muito globalizado, realmente, vamos dizer assim, até a concorrência ela fica bem mais acirrada, porque as pessoas têm tudo na palma da mão, como o seu Altair comentou. Então, o desafio é bem grande. Bacana. Valdir, muito obrigado. Excelente feira para você. Vou continuar aqui com o seu Altair e fazer mais uma perguntinha aqui. Seu Altair, só Altair, neste momento aqui, o agro ainda é um dos principais pilares do cooperativismo, da cooperativa, do Cicobi, aqui para o estado de Rondônia, por exemplo? Paulo, na realidade, hoje é porque o DNA do nosso estado, ele gira 68% pela nossa conta. Ele hoje, a economia do estado está na mão do agro. Isso significa o quê? Que mesmo a carteira de crédito diretamente ela não tem essa proporção, mas você tem aquela pessoa física que o negócio dele é agro. Ele pega dinheiro na cooperativa, mas ele fomenta o agro. Você pega as empresas de agro que fomentam todo o mercado da cidade. Ele fomenta os insumos, as lojas de agro, aí aquela loja, o combustível, a pessoa tem mais dinheiro para comprar vestimenta, saúde de melhor qualidade. Então todo esse recurso movimenta a economia num todo, não só produtos direto do agro. Então o nosso DNA hoje em Rondônia, nós podemos falar que 68% da nossa carteira, ela é indireta, nós temos 40% direto, e o restante indiretamente fomenta o agro, porque as pessoas que estão pegando o negócio, dinheiro na cooperativa, a gente sabe que indiretamente ele está movimentando a economia voltada para o agronegócio. Então é extremamente relevante esse cooperado. E hoje a cooperativa ela tem um segmento, um olhar mais direcionado para o agronegócio, mas nós estamos preparados para qualquer tipo de segmento, inclusive para a indústria de qualquer segmento, porque a própria indústria, nós falamos assim, vamos dar um exemplo aqui, nós nesses 3 meses para trás aí, com certeza as malharias
elas tiveram um volume muito grande, as indústrias de malhas muito grande por conta do Rondônia Rural Show. Estou dando um exemplo real. Então isso significa o quê? Essa economia lá na pequena indústria têxtil, ela veio do agronegócio. Então é isso que a gente está posicionando aqui. Ele tem hoje uma dependência muito grande, o estado de Rondônia, do agronegócio. Então hoje eu posso falar que é o principal produto das nossas cooperativas. Exatamente. Inclusive, em recente conversa com meu cunhado, meu genro, lá em Brasília, e a gente falava sobre economia, sobre negócios e tal, e ele falava que existe o índice Big Mac, né, para ter uma referência de preço, economia, etc. Eu falei, lá em Rondônia é o índice Hilux. Se está vendendo Hilux, o agro tá bom e a gente está ganhando dinheiro. E você colocou uma coisa, Paulo, que nós brasileiros, nós temos uma paixão muito grande e a gente trabalha por sonhos, né? Você quer realizar um sonho. E aí, às vezes, o que acontece? Nós temos um dinheirinho sobrando que a gente deveria fazer caixa, que nós não temos esse perfil. Nós vamos lá e imobilizamos, compramos uma Hilux, que é merecido pelo trabalho, só que isso pode trazer problema na economia do próprio agricultor. Principalmente do agro, pelo sazonalismo que acontece, né? Agora, para a gente fechar, Altair, tem uma palavra que é um slogan que eu acho muito interessante. Cicobi mais que uma escolha financeira. Sintetiza bem a missão e o perfil do Cicobi, né? Exatamente. Por que isso? É porque nós não estamos só no compromisso de fazer negócio com o cooperado. Nós precisamos que ele entenda, né, que ele entenda o negócio cooperativo. Nós temos um compromisso de fazer educação financeira. Inclusive nós tivemos aí esse mês, Paulo, um trabalho forte. Nós vemos há alguns anos tentando colocar na grade curricular das secretarias de educação dos estados e municípios educação financeira, porque ela é extremamente importante para a sociedade. Nós sabemos hoje que tem crescido muito, 68% é um número assustador, o número de família com tipo de dívida. Então isso é falta de educação financeira. Isso é problema de saúde pública, porque uma mãe ou um pai gestor de uma família, se ela não consegue honrar os seus compromissos no lar, provavelmente ele vai ter um nível de estresse alterado, vai dar muito problema familiar. Então é aquela coisa que a gente está vendo hoje, quebrando a família, e eu vejo que a educação financeira ela é extremamente importante para ajudar a amenizar esses problemas da família. E nós do Cicobi começamos lá, nós já tivemos um trabalho passado de educação para o futuro e agora nós colocamos dentro de todas as escolas municipais, começamos com esse projeto piloto, fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação do município de Porto Velho. O nosso trabalho vai tentar passar em todos os municípios com educação financeira. Todo o material, nós temos um material que ele foi aprovado e muito bem avaliado de educação infantil, educação financeira, que nós chamamos de Financinhas. São três manuais, né? E a gente entregou para todas essas escolas, fazendo isso. Foi um investimento até razoável, mas eu garanto para você que o retorno vai ser muito melhor e a gente espera disso um grande retorno, proporcionando educação financeira. Isso que é o diferencial do cooperativismo. É mais que uma escolha financeira. Nós não estamos preocupados só no negócio. Nós estamos preocupados com o nosso produto, que são pessoas. O nosso patrimônio maior são pessoas e não ações. É diferente de qualquer outro negócio cooperativismo. Parabéns pela iniciativa. A gente espera que seja muito frutífera, dê muitos bons resultados e que possa, sim, cada vez mais ser implementada a ideia da educação financeira para que, como a gente está vendo aí, as pessoas se dividem menos, planejem melhor e tenham uma qualidade de vida melhor. Senhor Altair, muito obrigado pela sua vinda aqui, esse bate-papo aí bem bacana, bem esclarecedor para os nossos ouvintes da Massa FM, também para os nossos ouvintes e telespectadores do YouTube que acompanharam essa live com a gente. Valdir Rottermel, diretor de negócios, obrigado. Sucesso para vocês, façam ótimos negócios e que cresçam ainda mais o cooperativismo em Rondônia.
Muito obrigado, Paulo. Eu tenho uma massa assim que ela se identifica muito com o nosso público, porque a programação da massa ela é muito voltado para músicas com história, então isso atende muito a expectativa das famílias. Vocês têm um trabalho muito legal, parabéns aí pelo trabalho e a programação de toda a massa. Tá, eu que agradeço, né, a paciência dos ouvintes por estar nos ouvindo e pela oportunidade que você está dando para a gente do Cicobi. Muito bom, muito obrigado. E assim que essa parceria estiver descendo aqui da educação financeira, pode contar com a Massa também para apoiar e divulgar essa iniciativa. Obrigado. Massa FM, a minha rádio é massa.